nojo, porque o sionismo ele é um dano ao judaísmo. O sionismo está provocando uma nova onda de antissemitismo, porque os crimes genocidas de Israel na faixa de Gaza estão provocando uma nova onda antissemita no mundo. Porque as pessoas não sabem diferenciar bem entre judaísmo e sionismo. Então aqueles crimes cometidos por Israel acabam virando aos olhos das pessoas crimes de todos os judeus. Isto vai criando um ambiente antijudaico perigosíssimo. E vai surgindo um tipo, Flávio, por isso às vezes eu fico inquieto com certas colocações, vai surgindo um tipo curioso, Vilela, que é o antissemita pró-sionista. As pessoas são antijudaicas. Na direita cristã tem muito isso. Não estou dizendo que toda a direita cristã antijudaica, antissemita, contra o judeu, mas pró-Israel. Como assim? Na Europa vai surgindo, é um exemplo, né? Que é o sujeito que continua com ódio aos judeus, que continua com um discurso antijudaico, mas que defende o Estado de Israel. Pode parecer um oxímoro, né? Uma contradição insolúvel, mas não é. Mas não é. Você tem setores da direita cristã na Europa e nos Estados Unidos que querem ver os judeus à distância, que historicamente têm ódio aos judeus, mas defendem o Estado de Israel. Tem várias razões geopolíticas, ideológicas e religiosas para esse tipo de argumento, que tem muito a ver no porquê que as organizações de extrema-direita, as mobilizações de extrema-direita, costumam carregar a bandeira de Israel. Tem um nexo entre a extrema-direita e o Estado de Israel, um nexo perigosíssimo. Porque uma parte dessa direita cristã que carrega esta bandeira de Israel nas manifestações de extrema-direita, ela não deixou de ser antissemita. Mas o Estado de Israel é uma peça importante no combate que essas forças de direita fazem contra as ameaças, perigos, pressões anticoloniais, de esquerda, né? Então isso ocorre com muita intensidade. Então, retornando aqui ao comentário que eu fazia, a resposta que eu estava dando à pergunta que foi feita, eu jamais faria uma comparação desse tipo. Isso aqui foi manipulado, foi usado contra mim. A Polícia Federal emitiu um relatório dizendo que não havia nenhum tipo de discurso de ódio ou antissemita no que eu havia dito. Ou seja, esclareceu o assunto de que o meu post foi mal interpretado, maliciosamente, que se tratava do que se tratou. Mas houve um processo? Você foi não, a Polícia Federal não apresentou nenhuma denúncia. O único processo que teve contra mim, com decisão judicial até o presente momento, é um processo pelo qual eu chamei a duas pessoas, Alexandre Schwartzman e André Leicht, de covardes. E aí eu fui condenado na primeira instância a pagar uma multa, e na segunda, a pagar 3 meses de cadeia com alternativa a pagamento de multa. Mas na segunda instância caiu essa condenação e eu tive que ainda vai estar tendo uma apelação, mas a multa foi reduzida e ficou de eu pagar uma multa por eu ter chamado ele de covarde. Não tem nada a ver com esse post. O antissemitismo. Nada a ver. A Polícia Federal esclareceu isso ponto por ponto, de que o post foi maliciosamente manipulado para provocar um falso caso judicial contra mim. Comentários de Flávio. Teve também a 27ª operação da Lava Jato, né? Operação Carbono 14, que você deve lembrar bem dela, com todo carinho. O que isso tem a ver com a nossa discussão de hoje? O que isso tem a ver? Não, só tô falando... É o mesmo caso, mas teve o caso do Caetano Veloso, então, que você acusou ele de ser pedófilo e teve que pagar uma multa de 200 mil, reduzido para 120 mil reais. Então, mas... Eu fui absolvido pelo juiz Sérgio Moro. Fui absolvido. Você foi condenado porque chamou o Caetano Veloso de pedófilo. Você foi condenado na primeira e na segunda instância. E você está fazendo uma vaquinha para poder pagar a multa. Que legal. Porque você tem uma vaquinha chamou Caetano Veloso de pedófilo. Temos duas questões aqui. Eu fui absolvido na Lava Jato. Você foi condenado. Ficou meio nervosinho aí. Então vamos lá. Comentários sobre a pergunta. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que tenho justamente uma moral maior do que ficar passando pano para terrorista. Entendeu? Quando você tá lutando contra nazista, eu sou contra, por exemplo, o bombardeio de Dresden. Eu acho que Churchill bombardeou, acho que, salvo engano, 16 alvos civis. Eu sou contra isso. Entendeu? Eu sou contra a bomba de Hiroshima e de Nagasaki, colocada por um presidente maçom contra as duas cidades mais cristãs ali do Japão. Tá? Por conta disso, eu não sou uma pessoa que vai lá simplesmente falar assim, vamos entender que o Hamas... Ele vai lá, coloca
homem-bomba, sabe, com colete, com colete cheio de bomba em área civil. Mas temos que entender o sionismo, entendeu? Ele vai lá, usa o hospital como um escudo humano, uma escola como escudo humano, e vai lá, usa aquilo ali como se fosse... mas você tem que entender o sionismo, tá? Isso é simplesmente um jogo, sabe? Jogar a palavra tão pra longe. Eu sou contra uma bomba atômica pra nazista. Eu sou contra bombardeio de população civil, até pra lutar contra o Terceiro Reich. Entendeu? Quero só pontuar aqui que isso aqui mostra o que é a superioridade de um pensamento cristão que olha as pessoas como vidas, como almas, do que esse pensamento secular que tudo é uma luta de classes. Aí você vai lá, transforma a luta de classes numa luta anticolonial e aí você consegue sair culpando simplesmente todo mundo. Você fala o tempo todo, Breno, sobre a burguesia, né? Eu queria saber, na verdade, aí você associa, né, burguesia à direita, ao conservador, ao cristianismo, inclusive. Você já leu autores de direita? Porque assim, eu fico a minha vida inteira lendo os caras de direita, eu nunca vi esse negócio de criar estado étnico, de tratar mulheres como seres inferiores, de ficar passando pano para terrorismo e para ditadura. Muito pelo contrário, até os jesuítas. Eu no meu clube de leitura, eu tenho um clube de leitura da Montanha Mágica, tem lá um personagem jesuíta que é justamente isso. O cara vai lá, luta contra governos tirânicos, ou seja, essa a história que parece que assim, tá completamente desconhecida do Breno Altman, tal como a origem do nazismo e o que o nazismo de fato defendia. Vamos então para a terceira pergunta para Flávio. Flávio, né? Isso. Primeiro, isso, manda bala. Vamos lá, a Juliana Carvalho, ela fala assim: Flávio, como você vê a ascensão de partidos de extremas direita na Europa e como isso se relaciona com o legado do nazismo? Você acredita que há uma ressonância entre esse movimento e a política contemporânea? Vamos lá, quando você chama partidos como Vox, Chega, AfD na Alemanha, né, Alternative für Deutschland, como partidos de extrema direita, você está simplesmente fazendo um jogo de palavras. Uma coisa que Breno Altman, quando estava divulgando este debate, ele já me chamou, né, de uma pessoa de extrema direita. Eu recuso este termo pela forma como é usado, né? Quer dizer, você chama o nazismo de extrema direita, você vai me chamar de extrema direita, aí você chama, como é que você falou, né, o golpe de 64 como um golpe fascista. Isso é desconhecer os termos. Isso é não saber o que está acontecendo. Isso é você pegar um amplo espectro e colocar um termo sem ter um conceito. Ou seja, na verdade, isso na filosofia escolástica nem pode ser chamado de termo, porque nós não temos o mesmo fim. Você simplesmente usa o que o Aristóteles chamava de função psicológica da linguagem. Você vai lá, quer causar um efeito. Você imagina ficar aqui toda hora, né, chamando o Breno, o petista, sei lá, o defensor do Hamas, ou não sei mais o que. Eu não acho que esse tipo de debate funcione, Breno. E eu não acho que esse tipo de termo ele possa ser usado de fato para a direita europeia. Vamos lá. A AfD, por exemplo, se você for pegar o programa da AfD e o programa do Partido Novo, eles são extremamente parecidos. É um papo de escola austríaca de economia, Estado mínimo, etc. A única questão ali é imigração. Ou seja, não pode ter imigração. Ora, se a AfD, então, é um partido de extrema direita, por ser um partido contra uma imigração islâmica, que ela é religiosamente motivada, ela é um mecanismo de conquista. Ora, eu também vou ter que chamar a Palestina, vou ter que chamar o Hamas de um grupo de extrema direita. Só que tem um detalhe adicional, que isso aqui é uma coisa que muita gente esquece ou não conhece quando fala sobre Europa. Mais um desconhecimento típico, principalmente do pensamento de esquerda, do pensamento de estamento. Você não sabe como é que funciona a religião judaica, desculpa, a religião islâmica. Sabe qual que é o dia 1 do calendário islâmico? Qual? Você acha que é o nascimento do Maomé? Você acha que é o dia que o anjo Gabriel supostamente teria feito uma revelação ali que vai se transformar no Corão? Não. É o dia de uma imigração de Meca para Medina, no qual você tem uma transformação
da religião islâmica naquele momento. Ela passa a ser uma religião de conquista. Ela começa, então, nenhuma religião no mundo ela consegue ser geograficamente tão conquistadora quanto o islamismo é. Ou seja, ela conquista o que a gente chama hoje de Oriente Médio, eu recuso esse termo, inclusive, né? A Ásia Menor, vai pegar a África, pegou a Espanha, Portugal, inclusive, eu tenho esse Azambuja no nome por conta disso, por 800 anos, ela vira uma religião de conquista, porque ela faz essa conquista através de imigrações, ou seja, você manda principalmente homens em estado de, vamos dizer, né, de virilidade, que ele consiga ainda ter vários filhos, a religião permite que ele se case com 4 mulheres, né, e aí ele vai conquistando aquilo ali cada vez mais. Em questão de 10 anos, você pode reparar, menos de 10 anos na verdade, o nome mais colocado na Inglaterra é Mahmud, quer dizer, Maomé. Não é mais John, não é mais nada. Ou seja, você está vendo uma transformação na Europa, uma transformação cultural muito grande a partir da imigração. Você está tendo uma transformação da população, a mesma coisa que aconteceu com o Império Romano, a mesma coisa que aconteceu no período helenista da Grécia. O Eric Soglin Se você fosse alemão, você botaria na FD? Não vejo problema. Você botaria na FD? Eu realmente não vejo problema. No Vox problema. não chega? Não vejo problema. Entrevistei uma deputada agora, a Rita Maria, do Chega, agora recentemente, talvez, não sei se essa semana ou na próxima semana vai estar no meu canal. Porque esse tipo de imigração é uma transformação. O país ele não tem mais as suas próprias características. Ele vira um país muçulmano à força. Ele começa... Tem regiões de Londres, por exemplo, que a lei que é colocada é a Sharia, não é mais a própria lei britânica. Então, este tipo de modelo é perigoso, e eu acho que estes partidos eles têm sim uma razão muito clara para ser contra a política de portas abertas que foi colocada pela União Europeia de uma maneira não democrática, sem voto, simplesmente com resoluções de Bruxelas e principalmente com um lobby fortíssimo da senhora Angela Merkel, que ela apareceu como uma pessoa de direita, apareceu, né, nos seus primeiros mandatos, ela era filha de um pastor, tem engenheiros nucleares na família inteira, hoje está totalmente contra a energia nuclear, não dá para entender esse tipo de coisa, e era chamado, isso aí foi chamado, né, de uma política de direita. No final das contas, a gente está vendo que está tendo uma transformação, uma destruição completa, uma morte da Europa, como foi chamada pelo Douglas Murray, né? Eu acho que tem razões, sim, para estes partidos serem contra a imigração, mas não vejo nada de um perigo de extrema-direita no mundo. Comentários de Breno. 3 minutos, não é isso? É. Olha, esses partidos da extrema-direita europeia, você citou FD, Chega, Vox, eles representam o crescimento de um mal terrível, que é o nacionalismo europeu. O nacionalismo europeu nos levou à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. O nacionalismo europeu, ele é tradicionalmente racista. O papel do antissemitismo no nacionalismo alemão era fundamental no argumento de que a raça ariana era a raça que deveria imperar sobre a Alemanha. A ideia de expurgar o estranho é fundamental para reforçar esse nacionalismo xenófobo, esse nacional chauvinismo que é representado por essas 3 organizações. Não vejo racismo. Imagine só, você que seria um eleitor da FD, do Chega e do Vox, eu converso com eles. Eu imagino que você dance com eles, você seja amigo deles, você namore com eles, não tem nenhum problema com isso. É a sua opção, não é a minha. Imagine só se um país como os Estados Unidos tivessem essa repulsa ao estranho na sua origem, um país que viveu de correntes migratórias essenciais. É outro país, um país de imigração. Dos mais diferentes tipos. O reforço ao discurso anti-imigração, a consequência do reforço ao discurso anti-imigração, Vilela e nossa audiência, é que ele traz consigo a animação, o fortalecimento deste nacionalismo xenófobo. Não é à toa que nesses grupos da extrema-direita europeia vão reaparecendo simbologias, cerimônias, referências nazi-fascistas. No partido da Giorgia Meloni,
ela que dirige a Itália, a primeira-ministra italiana, no partido da Giorgia Meloni, todos que estão nos acompanhando devem ter visto na televisão. Em janeiro e junho e novembro do ano passado foram flagradas cerimônias de militantes desse partido fazendo a saudação fascista, cantando hinos fascistas, cantando músicas fascistas. Isso virou um caso tão grave que ela, com medo de se desgastar na Europa e na opinião pública, soltou um comunicado dizendo, olha, militantes dos Irmãos da Itália, que é o nome do partido dela, não podem aparecer com esse discurso fascista. E o mesmo aconteceu com outras organizações da extrema-direita. Essas organizações de extrema-direita, com base no discurso anti-imigratório, além de reforçar o nazismo, o nacionalismo xenófobo e racista, que é uma das vertentes da extrema-direita europeia, além disso, eles acabam abrindo espaço para que grupos que se reivindicam do nazifascismo reapareçam. E reaparecem sempre como filiados dessas organizações nas quais Flávio Morgenstern votaria. Não aparece em outras organizações, aparece nessas organizações. Símbolos nazistas, símbolos fascistas, saudações fascistas, reuniões fascistas, para nós vermos o perigo do que é esse conservadorismo da escola do ex-astrólogo Olavo de Carvalho.